Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos criar mais um projetinho com o Arduino. Desta vez eu vou mostrar como você pode tocar notas musicais utilizando o Arduino. No vídeo passado eu mostrei como tocar sons aleatórios com o Arduino, tá? Mas sem uma definição específica de quais sons você está tocando. Agora nesse vídeo a gente vai aprender a especificar as notas musicais, né, os sons que a gente vai tocar utilizando o Arduino. Dessa forma a gente vai poder, mais para frente, por exemplo, criar melodias para serem executadas utilizando a nossa plaquinha, certo? Bom, então vamos lá. Qual que é o segredo aqui? O negócio é o seguinte, a gente vai tocar algumas notas musicais utilizando o Arduino e, claro, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona uma nota musical, tá? As notas musicais elas são representadas por letras em notação musical, tá? Então, por exemplo, a letra C equivale ao Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá, o G é o Sol, o A é o Lá e o B é a nota Si. Tá? São as 7 notas musicais aqui. Claro que existem outras variações, como sustenidos e bemóis, etc., mas não vem ao caso aqui para esse vídeo. Só lembrar que essas letrinhas aqui, elas representam os nomes das notas musicais. E além disso, o que é uma nota musical? Uma nota musical é um som, tá, que é executado em uma determinada frequência. Tá? Então existe uma frequência específica para cada uma das notas musicais. Essa frequência é medida em Hertz, que significa o número de ciclos ou de oscilações por segundo daquele som. Então a nota Dó vai ter sua própria frequência de operação, a nota Ré vai ter sua frequência, a nota Mi sua frequência, assim sucessivamente. Além disso, as notas, elas não existem apenas essas 7, né? Elas na verdade se repetem em oitavas. Então quanto mais agudo é o som, a gente diz que as notas estão oitavas acima, e os sons mais graves ficam oitavas abaixo. Então você vai ter o Dó numa determinada oitava, com uma certa frequência, e você vai ter a nota Dó também, só que uma nota diferente, na verdade, oitavas acima, 1, 2, 3 oitavas acima ou abaixo. Tá? E claro, as frequências vão ser diferentes, mas relacionadas entre si. Essa explicação é extremamente sucinta e rápida, só para a gente entender o que a gente está fazendo no Arduino. Obviamente não é uma aula de música aqui, porque dá para a gente ficar aí semanas falando a respeito desse assunto, certo? Bom, agora que a gente entendeu que cada nota pode ser representada por uma letra, e que as notas elas representam sons em determinadas frequências, a gente vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer o Arduino executar as notas musicais que a gente quer. Tá? Como é que a gente faz isso? Bom, é muito simples. A gente precisa informar para o Arduino quais são as frequências de cada nota musical que a gente quer utilizar. Tá? A gente aprendeu no vídeo passado que a função tone ela executa um som num alto-falante ou num buzzerzinho, tá, de acordo com uma frequência específica. Então você passa para essa função um pino qualquer da placa onde vai ser executado o som e passa a frequência do som. E se você passar a frequência específica de uma nota, é aquela nota que vai ser executada. E, além disso, você também consegue utilizar a função tone para determinar a duração daquela nota. Tá? Que é outro aspecto importante também de uma melodia, por exemplo, a duração de cada nota. Bom, existem muitas notas. Aqui a gente viu as 7 principais, existem notas intermediárias entre elas, por exemplo, Dó sustenido, ou então Lá bemol, por exemplo, e existem muitas oitavas, ou seja, vários conjuntos desses que a gente pode reproduzir. Então são muitas notas. O que a gente costuma fazer? A gente costuma criar um arquivo, ou utilizar um arquivo de configuração que já tenha todas as notas listadas, com seus respectivos nomes, tá? E que possua as frequências de cada uma delas. E na verdade você não precisa criar esse arquivo, porque o Arduino já traz esse arquivo para você. Tá? Existe um arquivo de cabeçalho, um header file no Arduino, chamado pitches.h. Tá? Pitches.h. O arquivo de cabeçalho é um arquivo que, por exemplo, define funções, ou constantes, ou tipos, num arquivo separado que você pode importar para dentro do seu programinha principal e utilizar aquelas funções constantes, etc., no seu programa sem precisar sujar muito o seu código ou ter que reimplementar aquelas funções. E esse arquivo de cabeçalho pitches.h ele tem uma lista
com nomes de notas, né, notas musicais e suas respectivas frequências, na forma de constantes. São valores que você não consegue mudar ao longo da execução do programa, diferentemente de uma variável. E para usar o pitches.h, a gente utiliza essa linha de código aqui, ó, no seu programa, um include da linguagem C. A linguagem C trabalha pesadamente com isso, com os includes, e essa declaração include, seguida do nome no arquivo de cabeçalho, entre aspas, traz para dentro do seu programa principal todo o código que está naquele arquivo de cabeçalho, certo? Então basta você colocar isso aqui no comecinho do seu programinha em Arduino, e óbvio, você também precisa colocar esse arquivo dentro do mesmo diretório do seu projeto. Então eu tenho um projeto aqui criado para tocar uma melodiazinha, na verdade eu vou tocar uma escala musical, tá? E no mesmo diretório dele, onde eu salvei o arquivo do Arduino, eu copiei e colei esse arquivo pitches.h. Onde a gente encontra esse arquivo? Bom, se você entrar aqui no site da Boson Treinamentos, eu deixei o arquivo aqui num linkzinho para você clicar e baixar. Bem simples e bem tranquilo. Mas, se você preferir pegar do seu próprio computador, é muito fácil. Eu estou usando aqui o Windows hoje, então para você pegar o arquivo, basta você abrir aí o Windows Explorer, e em arquivos de programas x86, Arduino, Examples, e alguns dos exemplos já trazem esse arquivo. Por exemplo, aqui em 2 Digital, se você abrir Tone Melody ou Tone Keyboard, vai ter lá o arquivo pitches.h. Basta você copiar esse cara aqui e colocar no mesmo diretório do seu projetinho musical, certo? Aí ele vai estar disponível desde que você utilize aquela instrução include. Legal? Muito bom, isso aqui eu já fiz. Então a gente vai fazer o seguinte agora, vamos dar uma olhadinha no conteúdo desse arquivo pitches.h. Olha o que tem dentro dele. Um monte de defines, tá? Que são declarações para definir constantes no seu programa. E elas recebem esses nomes aqui. Note, underline, uma letra que representa o nome da nota, e você vai lembrar dos nomes das notas, e um número que representa a oitava daquela nota, ou seja, se ela é mais grave ou se ela é mais aguda. Espaço, e aqui na frente tem um número. Esse número é a frequência em Hertz de cada uma das notas. Então, por exemplo, a nota Si, 0, né, a frequência mais baixa, ela oscila em 31 Hz. É extremamente grave isso aqui. Algumas pessoas nem conseguem ouvir, na verdade. O limite da audição humana é em torno de 20 Hz para os sons mais graves. Então está bem próximo. E aí, eu tenho ele todo aqui. Ó. Conforme você vai descendo o arquivo, você tem a definição de um monte de outras notas em sequência. Então, o Dó da primeira oitava é 33 Hz. Tem um CS aqui. O que é esse S? É de Sharp, que em português a gente traduz como sustenido. Tá? Então, C Sharp é o Dó sustenido, é meio tom acima do Dó. 35 Hz, 2 Hz acima. E assim sucessivamente. Olha só quanta coisa tem nesse arquivo, quantas notas definidas. Tá? Vai até o Ré sustenido na oitava, frequência de 4.978 Hz exatos. Muito bom. Você pode editar esse arquivo se você quiser acrescentar mais notas. Você pode continuar essa escala aí. Tá? O limite da audição humana nos agudos é de em torno de 20 kHz, 20.000 Hz. Então dá para colocar bastante notas ainda aqui. Certo? Muito bom. Geralmente a gente cria as musiquinhas utilizando as frequências centrais, baseadas aqui no A4, que é o Lá central, a nota do diapasão, que a gente utilizava antigamente, ainda utiliza, né, para afinar instrumentos musicais, cuja frequência é de 440 Hz. E eu vou utilizar frequências próximas aqui para criar uma escalinha e tocar no Arduino. Como é que a gente faz isso? Então é simples. O primeiro passo, deixa eu puxar aqui o circuito, que a gente vai montar isso aqui. É só um Arduino, um alto-falante e um resistor de 150 ohms para proteger o Arduino e o alto-falante contra excesso de corrente. Tá? Então 150 ohms é o valor adequado para um alto-falante. O meu alto-falante aqui é de 8 ohms. Tá? Se o seu alto-falante for de 8, 4, 16 ohms, tanto faz. O resistor de 150 ohms vai ser suficiente. Tá? Procure não utilizar valor mais baixo do que isso para preservar o seu Arduino. E aí vamos ao código então do programinha que vai executar a nossa escala. Vou abrir aqui o IDE do Arduino. Beleza. Bom, você está vendo aqui, o meu arquivo chama-se escala musical. Tá?
E eu tenho, olha só, na mesma pasta o pitches.h. Quando você joga o arquivo de cabeçalho na mesma pasta do seu projeto, ele aparece aqui no IDE do Arduino automaticamente. Né? Você fecha o Arduino, abre de novo o IDE e ele vai aparecer ali. Então tá aqui, ó, tudo disponível. São constantes públicas. Então a primeira linha é o include, ou seja, eu estou dizendo para o Arduino, inclua neste projeto o conteúdo deste arquivo, que está na mesma pasta. Depois, eu criei uma variável inteira chamada falante, de alto-falante, e atribuí o número 8 a ela. Esse é o pino onde eu vou ligar o alto-falante, tá, ou o buzzer, que você vai utilizar para reproduzir os sons. Depois, eu declarei uma variável chamada tempo, que eu vou utilizar para determinar a duração de cada nota, ou seja, durante quanto tempo essa nota vai tocar. E esse tempo é em milissegundos. Então eu coloquei 500 milissegundos para a gente testar, que significa meio segundo. Você pode utilizar o tempo que você quiser, maior ou menor. Tá? Muito bem. E as notas? Como é que eu determino aqui quais notas serão tocadas? Para isso, eu vou utilizar um vetor, ou array. Aí eu vou declarar um array, que eu chamei de notas. Note aqui os colchetes, abrindo e fechando. E eu atribuo a esse array, dentro de chaves, não vai confundir colchete com chave e parêntese, tá? Os colchetes aqui para determinar o nome do array, ou vetor, e as chaves para determinar o conteúdo dele, os itens dentro deste array. Eu tenho, aqui no canal da Boson Treinamentos, a gente tem material explicando como é que funcionam os arrays aqui no Arduino. Então, eu recomendo que você dê uma olhada nesse material se você tiver dúvidas do que é um array ou um vetor. Certo? E aqui dentro eu tenho nomes de notas. Também já coloquei 8 nomes de notas, separados por vírgulas. Então, cada item desse array, tá, é separado do outro por uma vírgula. Com exceção do último, que como é o último, não tem a vírgula dele, porque não tem nenhum elemento depois. E não pode esquecer do ponto e vírgula aqui depois de fechar as chaves. Bom, e o que são esses elementos? São os nomes das notas, da mesma forma exata que eles se encontram no arquivo pitches.h. Certo? Então lá a gente está definindo, quer ver? Olha só. Vamos pegar aqui um C4. Definindo uma constante chamada note underline C4 com o valor 262. O que significa isso? Que sempre que aparecer essa palavra lá no meu programa principal, o Arduino vai interpretar como sendo o número 262, que é o valor dessa constante. Tá? Então o valor da constante 262, 262 Hz. Então aqui aparece no outro C4, isso aqui significa na verdade 262, tá? Que é a nota musical. Certo? E eu defini uma nota Dó, na quarta oitava, uma nota Ré, depois um Mi, um Fá, Sol, Lá, Si, e depois um Dó de novo, só que uma oitava acima, olha só. O Dó 5. Se a gente olhar aqui no pitches.h, o Dó 5 está aqui embaixo, a frequência é 523 Hz, tá? O dobro aqui da frequência do Dó 4, aproximadamente. Aqui está arredondado, na verdade. Legal? Então é uma escala. Vai de Dó até Dó. Eu quero que o Arduino toque isso nesta ordem. Bom, o que mais que eu preciso? No setup não precisa fazer nada. Tá? Eu quero que ele execute no loop continuamente essa escala. Tá? Se você quiser que ele execute uma vez só, você pode colocar no setup essa escala. Mas geralmente você vai colocar na função loop. E no loop, eu vou colocar o código que vai executar cada uma das notas em sequência, continuamente, durante o tempo que eu especifiquei lá em cima na variável tempo. Então, para isso, eu preciso varrer esse array, esse vetor, item por item, pegar o nome de cada nota em cada posição do array e mandar a função tone executar aquela nota. Para isso eu vou utilizar um laço for, tá? Um laço for que começa em 0, porque a primeira posição do array sempre é a posição número 0, não começa em 1, começa em 0. Ele vai executar enquanto o i for menor do que 8. São 8 notas, mas como começa em 0, na verdade vai até 7. De 0 a 7 são 8 notas, então menor do que 8. Cuidado para não colocar o igual a 8 aqui, porque senão você vai ter erro no seu código. E o i++ para incrementar. E aí, para cada um desses elementos, eu chamo a função tone, passo o pino do alto-falante para onde ele tem que enviar o som, passo o vetor notas na posição i, ou seja, a posição 0, que é a primeira nota, depois a posição 1, depois a posição 2, depois a posição 3, e assim sucessivamente. Tá? Ou seja, cada uma das notas vai ser executada. E passo também o tempo, 500 milissegundos. Então, durante meio segundo, ele vai tocar aquela nota,
depois ele vai para o próximo, toca a nota de novo, e depois de novo, depois de novo, e assim até finalizar a escala, certo? Note que esse notas I aqui significa, na verdade, o número da frequência em hertz da nota. Tá? Esse nome da nota é o nome de uma constante. O Arduino interpreta o valor da constante, que é o que está lá no arquivo pitches.h. Além disso, e isso é muito importante, aqui embaixo tem uma função delay sendo executada, que você deve saber, é uma função que pausa a execução do script, né, do programinha, durante um tempo determinado. E eu passei para essa função o valor tempo, o mesmo valor que eu passei para a função tone, ou seja, 500 milissegundos. Por que isso é importante? A função tone é uma função que pode ser executada em segundo plano. Significa que ela executa o código dela e logo na sequência executa a próxima instrução. Tá? Ela não fica parada esperando passar o tempo da nota. Ela manda tocar a nota por aquele tempo, mas o Arduino já executa a próxima instrução. E aí você pode acabar com notas sendo colocadas em cima de notas na sequência. Então a gente utiliza a função delay para forçar ele a esperar a nota anterior terminar de ser tocada. Então tem que ser o mesmo tempo aqui e aqui. Aí ele espera aquele tempo enquanto a nota é executada para só depois executar de novo a função tone. Tá? Senão as notas vão se atropelar umas sobre as outras. Legal? E é isso. É só isso que a gente tem que fazer. Põe a melodia aqui e com o nosso laço for a gente manda tocar o conteúdo do array. Certo? Note que aqui eu estou usando o mesmo tempo para todas. Então é simples. É só usar uma variávelzinha tempo e ele vai tocar as notas. Se você quiser tocar uma melodia que tem tempos diferentes para cada nota, aí um processo é diferente. Isso eu vou ensinar no próximo vídeo. Tá? Mas só dando uma palhinha, a gente utiliza dois arrays separados, dois vetores, para conseguir atribuir tempos diferentes para as notas. Certo? Mas isso é no outro vídeo. Nesse aqui o que a gente vai fazer agora é testar. Né? Eu vou ligar o Arduino, eu já carreguei esse cara aqui nele na verdade. Eu vou ligar aqui o Arduino e a gente vai tentar escutar o sonzinho que ele vai gerar. Então vamos lá, deixa eu puxar aqui o cabo, conectar e vamos ver se ele vai tocar essa melodia aqui. Muito bem. Tá aí. Acho que dá para escutar, né? É isso aí. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó no final. Ou seja, ele toca na sequência essa escalinha que a gente colocou aqui. Legal? Beleza, pessoal? Então é isso aí, caras. A gente aprendeu a tocar notas musicais utilizando o Arduino na sequência que a gente quer. Tá? No próximo vídeo eu vou mostrar como é que você adiciona temporização e a gente vai tocar umas musiquinhas utilizando o nosso amigo Arduino. Ok? Deixa eu desligar esse cara aqui. Beleza? E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br, onde você vai achar esse projeto para pegar o código-fonte dele e também o arquivo pitches.h se você quiser baixar esse arquivo, né, para fazer alguma modificação. Obrigado e até a próxima.